Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, falando Jesus às multidões, uma mulher levantando a voz no meio da multidão disse-lhe: Bem-aventurado o seio que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Ele, porém, observou: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No século IV, quando a igreja era governada pelo célebre Papa Libério, um casal de patrícios romanos, tinham posses, eram ricos e não tinham filhos, decidiram fazer um voto à Virgem Maria e a elegeram como a herdeira de seus bens aqui na terra. Não tinham filhos, eram ricos e decidiram que a Santíssima Virgem Maria seria a herdeira de seus bens no mundo. Então, a Virgem parece que ter se agradado do voto feito pelo casal, porque lhes apareceu em sonho, ao mesmo tempo em que ao Papa Libério, ao casal e ao Papa ao mesmo tempo. E manifestou-lhes o desejo de ter uma igreja numa colina de Roma, chamada Monte Esquilino, num lugar onde aparecesse um sinal dado por neve. No 5 de agosto, o hemisfério norte está no verão. Lá é verão, aqui é inverno, o hemisfério sul é inverno, o hemisfério norte é verão. Ou seja, não havia possibilidade natural de neve naquele dia. E, no entanto, o sinal foi dado. O local onde a igreja deveria ser construída ficou marcado por uma colcha, uma cobertura de neve. O Papa, naquela ocasião, foi acompanhado de vários prelados, sacerdotes e fiéis, para testemunhar o fenômeno. E ali então se levantou uma igreja, uma grande igreja, que depois foi substituída pela atual, conhecida como Basílica de Santa Maria Maior, uma das mais célebres do universo, é uma das 4 basílicas patriarcais, São Paulo Extramuros, Santa Maria Maior, São João Laterano e São Pedro, no Vaticano. Também chamada de Santa Maria das Neves, ou Nossa Senhora das Neves, pelas razões dadas. Por que Nossa Senhora pediu uma igreja? Para dar de modo particular, para dar particular auxílio para a salvação daqueles que a ela recorrem, de modo particular, de modo assinalado nestes lugares ou santuários, onde ela de algum modo manifestou uma particular presença, um particular cuidado pelo seu povo. Ela então aceitou o voto do casal romano, de patrícios romanos, para transformar, não é, aquela doação primeira num templo, que seria depois um centro de peregrinação para toda a cristandade. Nós estamos aí na época do concílio de Éfeso, onde havia sido declarada a maternidade de Maria Santíssima, Maria verdadeira mãe do verdadeiro homem e do verdadeiro Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui, tendo estas 1000 formas que a Virgem Maria procura para se aproximar de nós, esta foi só mais uma. Esta festa que nós celebramos é só mais uma das incontáveis, inumeráveis iniciativas por parte da Virgem Maria no céu para se fazer presente nas nossas vidas. Por quê, filhos? Porque Deus nos pede coisas impossíveis.
essas tentativas de transformar o cristianismo num caminho fácil, onde o que se sobressai são apenas os deleites, o aspecto deleitável da fé cristã, né? E do qual muitas pessoas se convenceram, sobretudo nos tempos heréticos nos quais vivemos, né? De que o cristianismo é só deleite, é só prazer, é só consolação espiritual, é só repouso no espírito. Isso é uma fraude. Isso é uma fraude rematada. Que não é outra coisa a não ser um fechar de olhos, um colocar na sombra as palavras do Cristo que disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Há coisas impossíveis para nós humanamente falando. Temas como, quem pode dizer que é fácil ou que já chegou em coisas ou em realidades como estas? Uma caridade irrestrita, uma castidade perfeita, uma paciência invencível e o desapego universal dos bens que tem. Chegou isso. Estas são pedras nas quais a toda hora estamos tropeçando. Estes temas, dos quais ninguém está dispensado: desapego dos bens, castidade, paciência. Quem pode dizer, bom, isto não preciso fazer? Isto compõe o conjunto de virtudes e de exigências que compõem a vida cristã, que perfazem e formatam a vida cristã. Renunciar a qualquer uma delas é renunciar à vida cristã. Não se pode ser cristão sem elas. E uma série de outras que nem foram citadas aqui, não é? Nos estão pedidas coisas impossíveis. E um milagre como este, comemorado na liturgia, né? Nossa Senhora das Neves. Que coisa, né? Só essas iniciativas. Depois, mais tarde, houve outras ocasiões, mais tarde a Virgem vai fazer a mesma coisa lá quando topa com o Juan Diego no Monte Tepeyac, lá no México, que fala para ele: quero uma igreja aqui. Faz uma igreja, eu quero vir aqui ajudar os meus filhos. Ajudar por quê? Porque nós estamos diante, se temos um quadro inacessível, um quadro de virtudes e de vida inacessível às nossas forças humanas, do outro lado tem o mundo todo encapelado, armado até os dentes contra nós, nos aliciando, nos atraindo e nos assediando a cada instante, com suas facilidades e seus prazeres. Então temos que levar a sério estas coisas. Uma festa como hoje não se trata absolutamente de um capricho do céu. Olha que coisa, a Virgem Maria pediu uma igrejinha e colocou um pouco de neve ali onde ela queria. Parece uma brincadeira, né? Não. Isso não se faz sem uma razão muito séria. E a razão, meus irmãos queridos, são as nossas repetidas, incontáveis quedas. Olhamos para estas coisas, né? Para estas realidades que eu citei aqui: desapego dos bens, castidade perfeita, paciência invencível, caridade restrita, como ideais. Que de vez em quando conseguimos tanger, né? De longe, assim, tocar de longe, mas só. Nossa realidade é outra.
Então nós temos aí algumas opções, uma pior do que a outra, né? Abraçar a heresia desse cristianismo filtrado, né? Desse cristianismo repaginado, onde tudo é amor. Tudo é amor, só amor. Abraçar a religião do amor, não a da verdade, essa que está na moda. Ou desanimar, desistir. Ou ainda cair num conformismo e dizer, bom, o que eu vou fazer, né? Vamos tropeçando. Num caminho no qual se devia voar, vamos no tropeço. Dando um passo para frente, 2, 3, 4 para trás. Evidentemente que as coisas não podem e não devem ser assim. Por isso a Virgem pede igrejas, porque as igrejas são lugar de oração. O que é uma igreja? É um lugar para falar com Deus. E falar o que com Deus? O que é que eu tenho que falar com Deus? Ora, o que nós não podemos humanamente é o tema e o título da nossa oração. Do que deveremos tratar com Deus? O que devemos pedir a Deus? Pedir o que não temos. Para que serve a oração, a não ser para se chegar aquilo que é inacessível à natureza? Para que serve a oração, a não ser para se ganhar a graça, pela graça, aquilo que não se pode pela natureza. Por isso Nossa Senhora pede uma igreja. A igreja é lugar de oração. Por que precisamos rezar? Porque não temos o que é necessário. Não há na nossa natureza o necessário para se realizar de modo suficiente, em vista da própria salvação, aquilo que Jesus Cristo exige no Evangelho. Manda. O que está mandado é preciso ser feito. O que está mandado e que não é acessível à natureza, que a natureza não pode, então é o que devemos rezar. Até onde podemos, devemos ir, dali, onde não aguentamos mais, não damos conta, confiamos na graça de Deus e pedimos. Vejam, com essas iniciativas, a Virgem Maria diz que está dizendo sem palavras, que quer estar à frente, quer ser um auxílio a mais, porque também nem isso podemos, né? O apóstolo São Paulo fala, não sabemos nem rezar e pedir o que convém, mas nem isso conseguimos. Como nem pedir o convém, não tendo o necessário conveniente, por um lado, e por outro, nem pedir o necessário conveniente conseguimos, a Virgem vem como uma espécie de suplemento universal desta miséria toda. Esta miséria toda, de modo a tornar possível aquilo que a natureza não tem, não pode e não consegue. Esse é o pensamento com o qual devemos nos deter. Bom que, veja, senhores, coisa boa, salutar, necessária, útil,
que reconheçamos a nossa miséria e que façamos penitência por ela. Mas isto é só metade do caminho. A outra metade é correr atrás da virtude oposta ao mal praticado. Só lamentar a tragédia do mal feito é coisa boa, mas não é coisa suficiente. Bater no peito, arrepender-se, chorar, ir ao confessionário para contar 1000 vezes as mesmas coisas, é coisa salutar, da qual não se pode abrir mão de modo absoluto, não se pode abrir mão, mas não é suficiente. Exatamente porque você não pode, exatamente porque você não tem, exatamente porque você não consegue. Eis aí os motivos dados para que você reze e peça. E peça muito. E insista com Deus. E coloque a Virgem como auxiliar e a advogada neste trabalho, neste combate, porque nos está ordenada a perfeição, né? Nada mais, nada menos, Nosso Senhor não nos ordenou, não disse, contentai-vos com a mediocridade, se der desconto de fazer um pouquinho já está bom. Nunca vi isso no Evangelho. Se conseguirdes por 2 dias, por uma semana, por um mês, por um ano, já é mais do que suficiente. Não existe isso. Nosso Senhor é explícito. Sede perfeitos, como vosso Pai celeste é perfeito. A medida é Deus. Imaginem, a medida da perfeição é o próprio Deus, a régua é Ele. Quanto eu devo ser perfeito? Quanto Deus o é. Quanto eu devo ser paciente? Quanto Deus é paciente. Quanto eu devo ser puro e casto? O quanto Deus é puro e casto. Quanto eu devo ser desapegado, despojado das criaturas? O quanto Deus é. Não é pouca coisa. É algo que está infinitamente acima de nós, senhores. Mas o que não podemos pela natureza, podemos e devemos pela graça. Graça é o nome daquela que pediu que se construísse uma igreja para as pessoas pedirem o que não tem, onde ela marcasse com neve. Com neve. No verão. Neve no verão. Para dizer o que vocês não têm e o que vocês não podem, eu tenho e eu posso. E quero ajudá-los. Quero ajudá-los. Então, olhem, o pior quadro depois desta sabedoria, não é? Dado por estes sinais tão simples, um casal que não tem filhos, no tempo do Papa Libério, no 4º século, se faz um voto dizendo, nossa herança, nossos bens, queremos deixar para a Virgem Maria. Olha aí. Então a Virgem, aceitando o voto, a oferta, aparece ao casal em sonhos e ao Papa Libério dizendo, quero uma igreja. Eu quero uma igreja. Façam uma igreja. Onde eu marcar com neve, ali deverá ser feita a igreja. O resto da história eu já contei, vocês já sabem. Então, meus caros, desculpem, olha, isto de se vitimizar seria fazer-se de vítima, dizer,
eu não consigo, mas eu não dou conta, para mim é impossível. Isso seria como que um contra-testemunho, seria dizer que Deus é injusto. Porque manda o impossível. Seria o lamento hipócrita, o coitadismo, o vitimismo, só serviria também para diminuir a glória da Santíssima Virgem, que foi reconhecida pelo embaixador divino, o anjo, como cheia de graça. Graça esta, a respeito da qual comenta São Tomás de Aquino, suficiente para salvar o mundo inteiro. Que graça é esta que enche a Virgem Maria? Uma graça suficiente para salvar o mundo todo e todo mundo. Então não poderia deixar de fazer esta ode, de fazer justiça a Deus e a Santíssima Virgem Maria. Porque aqui se abre um flanco, e um flanco é uma passagem desprotegida que o inimigo costuma usar para atingir os seus objetivos. E o flanco é este. Se não entendermos as coisas assim, como Deus e a Virgem Maria quer que compreendamos, Satanás vai dizer, melhor você, isto foi um fanatismo teu que passou, tá vendo, não adianta, você não muda, você é assim, você faz isso desde a infância, você é desse jeito, você tem estas manias, você tem esses péssimos hábitos, não adianta, você já jejuou, você já rezou, tá vendo, continua tudo igual. Mas eu acabei de dizer aqui para alguém. É justo que muito custe o que muito vale. Uma virtude que saísse ao preço de 3 Ave-Marias. Que valor você daria a ela? É justo que certas virtudes custem a pele e a carne que cobrem as rótulas dos nossos joelhos. É justo! É justo que muito custe o que muito vale. E não é essa devoção de algodão doce, que efetivamente nos colocará no coração do Evangelho, não é? Nós estamos falando aqui daquela devoção que arranca o couro, a carne e a pele do joelho. Deus pode tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo pode tudo porque é Deus, e a Virgem pode tudo porque é mãe dele. Jesus Cristo pode tudo por natureza e a Virgem pode tudo pela graça. O que acontece conosco? Por que tão lânguidos,
tão tíbios, tão superficiais, tão efêmeros. Por isso. Porque queremos pagar pouco o que vale muito. Quanto a esse tipo de luta, a referência paulina é a do sangue. O apóstolo São Paulo lembra, não resististes até o sangue. Ainda não resististes até o sangue. No vosso combate. Não há nada impossível para o poder de Deus, nem para a oração da Virgem. A oração da Virgem pode tudo do poder de Deus. Pode tudo. Mas eu já disse aqui qual é o preço. Que tipo de devoção, que tipo de oração torna fácil o difícil e possível o impossível. É claro que não é essa devoção passageira, que dá de vez em quando alguém como uma febre que vem forte e de repente passa. Claro que não. Uma devoção fugaz, irregular, que funciona na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas na sexta, no sábado, no domingo já não funciona mais. Não dá, meu irmão. Não dá, minha irmã. É preciso compreender bem estas coisas. Então, se há algo que precisa... Deus não tem que mudar os mandamentos e Deus não tem que mudar nada nele, muito menos a Virgem Santíssima. Nós já sabemos muito bem o que é que precisa mudar aqui. Quem precisa mudar? O que precisa ser mudado? Quem está pedindo algo cujo fim é a glória eterna, né? Quem pleiteia, quem busca algo que ao fim e ao cabo tem sua plenitude, sua finalidade no céu, está pedindo coisa grande, está pedindo coisa cara, e é justo que muito custe o que muito vale. Não tem, eu enquanto e a função do padre também é uma função medicinal, o padre é chamado de cura, né? Na minha provisão de pároco, está dito lá que sou capaz da cura de almas. Cura de almas. Curar as almas. Pois é. Está aí, meu querido irmão. Nada é impossível para Deus. Qualquer questão levantada aqui que nos pareça o apocalipse ou o fim do mundo, não é nem um pouco difícil para Deus, para o poder dele e para a onipotência suplicante da Santíssima Virgem. Mas nós é que precisamos nos convencer destas coisas. Não tratar como barato o que é caro. Não tratar como coisa comum o que é especial, o que é único. Uma vez que, se vamos mal, filhos, olha, descendo, vou fazer o diagnóstico espiritual.
As pessoas, sobretudo com relação às nossas misérias e os nossos pecados. A raiz é comum. Todo pecado vai encontrar algum solo fértil, algum substrato fértil, numa devoção mal feita, numa vida de oração não levada a sério. Numa vida religiosa, espiritual, onde o interesse primeiro é o agrado dos sentidos, não é? A satisfação dos sentidos e como eu poderia dizer, o acordo da vontade. Não quero nada que me contrarie. Não vai muito longe um fiel que colocou este tipo de ideia na cabeça. O que devemos buscar quando rezamos? O que Deus quer. O que Ele pede e o que não temos para dar. Com aquela consciência de Santo Agostinho que dizia, Senhor, me dá o que o Senhor pede e pede de mim o que o Senhor quiser. E todos nós sabemos, o livro das Confissões está lá e a vida de Santo Agostinho, quantas dificuldades este homem teve com a castidade. Não foram poucas. Não foram poucas. E ele estava convencido destas duas coisas que nós estamos aqui modulando. A incapacidade da natureza humana e da carne humana, por um lado, e as coisas impossíveis que Deus pede por outro lado. Na verdade, meus caros, é que a opção mais fácil é nos acomodar e nivelar pelo mínimo. Não amamos de fato a virtude. A virtude que ama a Deus, a virtude que faz amar a Deus e que vem do amor de Deus. A virtude é amor de Deus e o amor de Deus é virtude. Não amamos estas coisas. Por isso, quando levantamos os nossos olhos estatelados aos céus, não é? As nossas súplicas, normalmente elas dizem respeito às nossas questões aqui, essas questões da nossa vida temporal, trabalho, negócio, saúde, problemas. Sim, somos muito devotos quando se trata dos nossos próprios interesses. Quando o que está em jogo é aquele mapa, aquele planejamento que fizemos da nossa vida aqui na Terra. Aí não falta devoção, não falta rosário, não falta romaria, não falta promessa, não falta dízimo, entra tudo. Mas quando se trata dos interesses divinos e, portanto, da nossa perfeição, aí já nos vem uma espécie de preguiça, de assídia espiritual. Como não estamos imediatamente no céu, né, não sentimos o céu de modo imediato, então ele sai da nossa lista de prioridades. As coisas que levam para o céu normalmente não são classificadas como prioridades. Não são propriamente prioritárias, né? Podem esperar, depois eu cuido disso. De ficar mais paciente, mais casto, mais despojado dos bens, mais caridoso, depois. O que eu não posso é perder aquele emprego, o que eu não posso é perder aquele carro, o que eu não posso é perder aquele negócio.
honestamente, sinceramente, olhando para Deus e olhando para nós, temos aí o que devemos pedir. Se estamos convencidos destes bens, do valor deles, uma vez que com eles se vai ao céu, se vai à vida eterna, não vamos achar nenhuma vigília, nenhum rosário, nenhum jejum, nenhuma penitência, nenhuma missa cansativos demais, difíceis demais. Não vamos. Não vamos não. Esta ideia de que estas coisas cansam e são mortificadas não vem de outra fonte a não ser do nosso lânguido e anêmico amor a Deus nosso Senhor. Muito bem, então, que Nossa Senhora das Neves, que fez nevar no verão, aquele verão abafado de Roma, 5 de agosto, calor em Roma, nos sirva para nós hoje, como serviu para o Papa Libério e para os cristãos de Roma no século IV de sinal, sirva para nós de que temos aí, temos um adjutório, um auxílio que outros nem chegaram a conhecer, nem tiveram, que é o da materna presença e oração da Virgem Maria. Que disse a Juan Diego, mas não estou eu aqui que sou a tua mãe? Não estás nos meus braços? De que mais precisas? De que mais precisas? Como que dizendo ele, cuida do que eu te pedi. Vai cuidar dos meus assuntos, que dos teus cuido eu. E assim foi. A correria de Juan Diego naquela ocasião era por causa do tio que estava entre a vida e a morte, e ele, apressado, ia à cidade do México chamar um padre para dar extrema-unção no tio. E desviou do caminho para não encontrar com Nossa Senhora. Nossa Senhora foi pegá-lo lá embaixo. Você... Quando ele volta para casa, o tio fala, veio uma moça tão linda aqui, me abençoou e eu fiquei bom. Entrou uma moça tão linda aqui em casa, agora há pouco, ela me abençoou e eu sarei. E é certo que nas ideias daquele humilde homem, a coisa mais certa a fazer era trazer um padre correndo para atender o tio que estava às portas da morte. Mas não era. Era cuidar do que Nossa Senhora havia pedido. Nossa Senhora havia pedido, vá ao bispo, dizer a ele que eu quero que se faça uma igreja aqui, no Tepeyac. Vai lá falar para ele. Mas eu já fui. Eles riram de mim. Desconfiaram que até que eu fosse um doido. Então sobe, pega as rosas que você vai encontrar aqui em cima da colina, traga-as a mim e depois leve ao bispo. Ele cortou aquelas rosas de castela que também não podiam aparecer ali, porque era seco. É seco, inverno. Não é terra nem clima para aquele tipo de rosa. E o cume do Tepeyac estava coberto delas. Ele juntou na tilma, no avental dele, no poncho dele, aquela quantidade enorme de rosas, apresentou a Nossa Senhora, que colocou as mãos sobre as rosas e levou ao bispo. O resto da história vocês já sabem. Hoje não é festa de Nossa Senhora de Guadalupe, depois na festa eu conto. 12 de dezembro.
Meu irmão, meus irmãos, nos falta fé, esperança e caridade. Nos faltam estas irmãs siamesas, fé, esperança e caridade. Por isso tudo nos custa, tudo nos cansa. Começamos entusiasmados nas coisas de Deus para depois estarmos ali estritos cumpridores do dever e mais nada, já cansados e pensando em desistir, em mudar, em achar uma alternativa mais palatável, mais viável. Então lembremos, lembremos da neve no Esquilino, das rosas no Tepeyac, né? Lembremos das redes cheias de peixe no Rio Paraíba, quando não tinha nenhum, né? Não tinha nenhum peixe, de repente uma imagem sem cabeça, depois uma cabeça sem imagem e depois um monte de peixe. Onde não tem nada, de repente tem o quê? Tudo. Também em nossas almas cheias de miséria, miseráveis, diria eu, adjetivando, miseráveis, sem medo de errar. Não tem nada ali, ou muito pouca coisa. E pouco que tem dá estragado, manchado de orgulho, de vaidade. Mais para a glória própria do que para a glória de Deus. Mais para a vaidade própria do que para a vontade de Deus. Pois é. Então, nós confiemos que a boa Mãe do céu vai nos ajudar a chegar a esta plenitude. Mas lembra bem, é justo que custe muito o que muito vale. É justo que custe muito o que muito vale. O que leva para o céu não pode ser barato, meu irmão. Não pode ser barato. Não é coisa negociável com esta devoção de algodão doce. Quase com essa devoção de estação que vai e que vem. Que dura 15 dias do mês só. Quanto dura? 15 dias, até 2, 3 semanas eu aguento, mas depois não aguento mais, não faço mais, não rezo mais, não medito mais. O que leva para o céu vale muito e é justo que custe muito o que vale muito. E nós precisamos destas coisas. Nós precisamos de toda paciência, de toda castidade, de toda caridade, de todo o despojamento dos bens deste mundo, senão não vamos para o céu. Não esquece disso. Eu espero em Deus que tenha sido bem explícito. E como a nossa miséria é de tal envergadura que nem pedir a gente sabe, estamos numa situação de indigência e nem pedir sabemos. Até para pedir somos precários. A mãe vem ajudar. Ela, que foi para São Luís Maria Grignon de Montfort, e é para nós o complemento universal de nossa miséria. O complemento universal de toda a nossa miséria. Nós não temos desculpa. Quem se conhece a Deus e descobriu a Virgem Maria e o valor da devoção a ela, não tem desculpa para não ser santo e chegar à
perfeição da caridade divina. Num amor que envolva a vida toda e toda a vida, cada aspecto, cada detalhe, cada pensamento, cada gesto, cada suspiro, sem exceção, sem dispensas. Guardem bem isto. Este mês, agosto, no dia 22, comemoramos a festa do Puríssimo Coração de Maria. Agosto também é o mês mariano, é o mês do Puríssimo Coração. Esta vigília é a vigília da primeira sexta-feira do mês, amanhã, o primeiro sábado do mês. Então, nos refugiemos no Imaculado Coração, nós que fomos abençoados com a festa, né? Houve uma feliz coincidência da primeira sexta-feira do mês com a festa de Nossa Senhora das Neves, das neves no verão. Devia ser Nossa Senhora das Neves no verão. Que sirva de alerta para nós. No fundo, estamos onde estamos porque queremos estar. Vamos ser honestos. Vamos concluir a meditação que inaugura a nossa vigília com uma boa dose de honestidade. Nossa, não é? Nós estamos assim como estamos, nos maus hábitos que temos, nas imperfeições, nos vícios, nos pecados, que no fundo queremos. Temos dó, temos uma pena imensa de pagar o preço necessário para sair desta situação miserável e deplorável. Mas quem pagar, verá. Quem se dispuser a pagar, verá o resultado do seu investimento. E não demora muito. Não demora muito. Não desistir. Unir-se à Virgem Maria e ir no encalço da virtude até Deus atender. Não desistir, não desanimar. Aí estaremos dando um testemunho de que, de fato, estamos convencidos de que vale pagar muito o que muito vale. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.